Estamos gravando esta que é a segunda aula da matéria Didática Geral. Segunda aula desta matéria, conhecida ou denominada como Didática Geral, curso bacharel em Teologia. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022, repito, matéria de Didática Geral, curso bacharel em Teologia, turma das segundas-feiras, segunda-feira, 11 de julho de 2022. Nossa irmã Gláucia, grande satisfação voltar a rever, né, o casal 60, 20 ficou para trás, agora vocês multiplicaram por 3, ficaram 60, né? Saudade de vocês, Deus abençoe e continue abençoando, usando vocês de uma maneira toda especial. Meus irmãos, muito obrigado pelo esforço, né, que cada um de vocês colocaram para estar aqui. Eu entendo que muitas das vezes não é fácil, é muita luta, é muita tribulação, é muita batalha, não é? Sobretudo vocês que trabalham secularmente, que têm algumas atividades de trabalho um pouco complicadas e às vezes atrapalha de estarem aqui na aula, mas graças a Deus que Deus tem dado fortaleza e a graça a todos. Nós estamos, então, na nossa matéria de didática geral. Eu quero motivar a vocês, durante a semana, lerem esta apostila. Ela é uma matéria de cunho técnico. Eu creio que vocês já observaram isso, né? Se vocês estão dando uma olhadinha por cima, por ser uma matéria de cunho técnico, né? De abordagem técnica, ela é e deve ser aplicada dentro da abordagem da teologia, da palavra de Deus. Por isso que toda matéria de cunho técnico, ela exige mais. E eu quero ser bem carinhoso e sincero com vocês. Se vocês não lerem digamos, com uma certa insistência durante a semana, não apenas as partes da matéria que nós estamos ministrando, mas também as que vêm pela frente, lá na frente, não vai demorar muito, vocês vão ter muita dificuldade, tanto nos exercícios, nas provas, porque a tendência agora é apertar um pouquinho mais, entendeu? Um pouquinho mais, porque, convenhamos, estamos no bacharel em teologia, né? O básico é uma coisa, o médio é outra coisa, mas o bacharel é uma coisa natural que nós exijamos um pouco mais. Quem se animar para o mestrado já vai entender também que o mestrado, por natureza própria, vai, e assim por diante, faz parte, né, das escalas da própria vida. Quantos estão me entendendo o que eu estou dizendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso, eu estou dizendo isso para lá na frente não surgir a frustração, porque é um pouco normal, né? Do aluno do bacharel, chega lá na frente frustrado, e pastor, não estou conseguindo, não estou rendendo, não passei, entende? Por isso que nós estamos avisando agora para você, não estou dizendo que você não está sendo dedicado, mas se vocês têm sido dedicado, redobre a sua dedicação. É claro que nem tudo você vai entender assim, tá? E o que você não entendeu, eu estou aqui à disposição, estou aqui às ordens, só mandar um áudio, uma mensagem de texto, expor a sua dúvida. Pastor, não entendi essa parte da matéria, não entendi essa parte da apostila, o senhor poderia me dar melhor esclarecimento? Eu estou aqui às ordens, tá? Se eu não puder lhe atender no momento da sua chamada, lembra-se, existe o WhatsApp para você escrever e mandar um áudio, e aí você seja bem direto, e dizendo qual a página e o ponto da página da apostila que você não entendeu, para que eu possa também ser bem específico na resposta. Eu vou deixar para o finalzinho, tá? Para dar oportunidade e chance aos outros alunos que ainda não chegaram, né? Como o irmão Elvis, né? E a irmã Márcia, o Alexandre Guerreiro chegou. Guerreiro, a tua casa tem escada, Guerreiro, isso é privilégio. Olha, Guerreiro está morando num palácio, graças a Deus, né? Eu digo assim, a pessoa que tem escada dentro de casa mora num palácio. Então, Guerreiro, parabéns pelo teu palácio. Quem sabe eu vou ir a Lowell e vou conhecer esse palácio, né? Que leva lá um pedacinho de céu, né? Eu só tenho aqui um jogo de 14 escadas da minha porta até a minha sala, né? Que não é também grande coisa, mas tendo uma escada dentro da casa, aí a gente já viu, né? Que Guerreiro está em outro nível. Parabéns, Guerreiro. Deus te abençoe.
Saudações aí à tua querida família. Mas vamos lá. Eu vou, então, no finalzinho, então, dar as respostas, né? Fica melhor, né? E aí você confere. Se você tem as mesmas respostas do trabalhinho de casa que eu deixei, amém. A gente vai considerar os 75 pontos. A pergunta que eu fiz é o seguinte, né? A pesquisa. Em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 3 ao verso 9, em que parte do texto mencionado eu encontro os 6 alicerces da didática, ou seja, onde eu encontro a menção da educação, da pedagogia, da própria didática, do ensino, da aprendizagem e da filosofia. Irmão Gleick já enviou aqui por WhatsApp a resposta dele, mas a gente vai deixar no finalzinho para dar chance ao Elvis e a irmã Márcia, né, caso eles apareçam, para que possam também ter a oportunidade, caso acertem, terem, né, de levar os seus 75 pontos de bônus. Vamos lá, então, na página 5, nós paramos no 2.4, ensino. Ensino. É uma ação deliberada e organizada. Então, vou repetir: ensino é uma ação deliberada e organizada. Se o ensino não é, ou não fosse uma ação deliberada e organizada, irmãos, as escolas em si, não falo de escolas teológicas, mas as escolas em si não existiriam. E um detalhe: uma escola de qualidade não é aquela que tem uma boa estrutura física, uma tremenda administração ou muito dinheiro. Uma escola organizada é aquela que tem uma pedagogia, uma didática bem estruturada. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar a seguinte frase: minha escola é maravilhosa, mas os professores não valem um centavo furado. Já tiveram essa experiência de você estar Já. numa escola muito boa fisicamente, estruturalmente falando, mas a qualidade do ensino ser simplesmente péssima? Eu creio que vocês já tiveram esta experiência, né? E na vida teológica ou no ensino teológico, não é diferente, não é diferente. O grande problema é que o número de educadores cristãos no que tange o ensino teológico, isso é uma estatística, se vocês quiserem, eu posso até postar no grupo. De 25 anos para cá, caiu em 76% a qualidade do ensino teológico em língua portuguesa. Como é que é? Vou repetir, nos últimos 25 anos, houve uma queda brusca de 25% na qualidade do ensino teológico. E por que houve essa queda, aliás, de 76%? Resposta: não tem se valorizado a educação cristã, ou seja, algumas escolas teológicas estão mais preocupadas em ganhar neste lado do que investir no crescimento do reino com as suas qualidades. Não vou entrar em detalhes porque seria antiético, e eu jamais cito nomes, cito apenas situações. Existe uma escola teológica aqui na Flórida, não vou dizer aonde, tá? Nem vou entrar em pormenores por uma questão de respeito, e não estou falando isso para denegrir a imagem de ninguém, muito menos dessa escola teológica. Ela existe aqui há quase 30 anos, mas quem passou por ela, ou quem já estudou por ela, sabe o que eu estarei falando aqui agora. Não estou falando isso no sentido de denegrir, por favor. É uma escola muito preocupada com isto, tanto que os valores são lá nas nuvens. Não vou entrar nem em detalhes nos valores. São valores estratosféricos. E eles não têm problema em dizer, não, gente, irmãos, nosso objetivo é comercial. E a visão ministerial e espiritual deixamos para último lugar. Eles falam isso com uma naturalidade incrível, né? Eu liguei para lá coisa de uns 8 meses, assim, né, dando uma de João sem braço para pedir informações, né? Como é que são os custos de vocês? Né? O básico, o médio, tá, tá, tá. Eu percebi que a pessoa estava do outro lado, estava meio desconfiada. Quem é a sua pessoa, meu irmão? Não, eu sou apenas um interessado em conhecer, mas eu já sabia da fama da escola.
entende? É uma escola realmente muito organizada, mas a visão número 1 dessa escola é a comercial. E a visão ministerial e espiritual fica em último lugar. Não estou aqui me colocando em nada melhor, em nada do que ninguém. Estou aqui para aprender com muitos de vocês, estamos aprendendo, tá? Mas Deus falou bem forte ao meu coração. Coloca em primeiro lugar a visão espiritual, em segunda ministerial e terceira comercial. Então eu inverti a ordem e já me chamaram de bobo. Eu não me importo com isso, me chamem de bobo, mas a Bíblia me mostra diferente, a Bíblia me ensina diferente, a palavra de Deus mostra que primeiro vamos investir no reino, ver o reino crescer e crescendo na vida das pessoas, né? A parte comercial ela é uma consequência, ela é um resultado, certo? E por haver uma visão mais na parte comercial do que na parte espiritual ministerial, né, que não temos hoje, infelizmente, falo isso com tristeza, né, professores educadores. Temos só professores. O que é um professor? Transmite informação. Agora, o professor educador é diferente. Ele trabalha em ensinar, mas com o objetivo de motivar o aluno ao ensino. Então, vamos entender isso aqui, ó, já que é uma rodovia de mão dupla, ensino e aprendizagem. Então, o ensino é uma ação deliberada e organizada. Temos que trabalhar com organização e com regras básicas. A atividade pelo qual o professor, pelo meio de métodos adequados, orienta a aprendizagem dos alunos. É o objeto principal da didática. Como já mencionado, ensinar e aprender são duas faces de uma mesma moeda. Assim, a didática não pode tratar do ensino sem considerar simultaneamente a aprendizagem. Na verdade, o ensino visa a aprendizagem. De que vale, irmãos, eu estar aqui o ano inteiro passando informação a vocês, se eu não oriento a vocês a como usar essa informação na prática? Isso é o que é a aprendizagem. O ensino é transferir informação. A aprendizagem é orientar vocês, motivar vocês a usarem, não é, essa informação. E o uso dessa informação ela é chamada de aprendizagem. Eu costumo dizer que tem pessoas que passam a vida inteira ensinando, mas não sabem motivar o aprendizado nas pessoas. Aí você avalia que os professores só estão interessados neles, em que eles sejam aplaudidos, porque eles são transferidores de informação. Já os educadores não, os educadores têm como meta, como foco, o aluno. O aluno é o mais importante do que o próprio professor. Então, o educador ele vê o aluno como a pedra básica para se trabalhar, e não ele, mas porque ele não tem a visão unicamente de professor, mas de educador, que é o que leva à aprendizagem. Já a aprendizagem, 2.5. No primeiro momento, poderíamos descrever a aprendizagem como sendo um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente, de novos padrões e formas de perceber, ser, pensar e agir. Mas a aprendizagem não é apenas o processo de aquisição de conhecimentos. Preste atenção como isso aqui é importante. Não é apenas um processo de aquisição de conhecimentos, de conteúdos e informações. Esses devem passar por um processo complexo que visa transformar informações recebidas, dando-lhes um caráter significativo para a vida das pessoas. Vamos trazer isso para o lado espiritual? Eu posso ficar 2 anos ensinando a vocês sobre os passos da fé, os 8 tipos de fé. Eu posso passar aqui 2 anos ensinando a vocês sobre os princípios da salvação, da santificação, mas se eu não trazer o lado prático, se eu não trouxer a vocês o lado do exercício experimental, eu faço a seguinte pergunta: valerá alguma coisa eu ficar 2 anos ensinando a vocês sobre fé, sobre salvação e sobre santificação? Valerá alguma coisa, sim ou não? Não. Eu vou estar jogando pérola aos porcos. Eu falo isso com muito respeito, eu vou estar jogando conversa no ar. Então, eu tenho que ter um cuidado de não apenas passar informação, mas como aquela informação, aquele ensino pode ser usado e de maneira imediata
no processo da nossa vida cristã. Lá embaixo, ó, é importante observar com relação aos tipos de aprendizagem que não se aprende uma só coisa de cada vez, mas várias. Esse é o grande problema que hoje estamos vivendo. Preste atenção. Estamos vivendo numa época onde estamos sendo vítimas de uma chamada guerra de informação. Irmãos, eu não sei se você tem o hábito de pegar o seu celular, ou o seu tablet, ou o seu iPad, ou o que seja uma vez por dia, ou 2 vezes por semana, e comece a olhar ou as notícias, como fosse um jornal digital, ou pesquisar dentro da matéria de teologia que você está engajado. Não sei se você tem este hábito. Eu sou obrigado a fazer isso pelo fato que eu ensino, pelo fato que eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade com uma escola teológica, e não uma escola, aliás, não é um compromisso muito fácil de se levar, é bem complicado. Só para vocês terem uma ideia, na internet por dia, eu geralmente tenho acesso de 35 a 45 sites evangélicos. Sou obrigado a ler todos eles e fazer uma espécie de investigação para saber aonde está a qualidade de um site, aonde não está a qualidade. Tá? Então, eu tenho que fazer uma espécie de garimpagem, né, informática, para saber o que é útil e o que não é útil, porque o povo hoje está engolindo tudo, irmãos, com todo respeito. Tem cristão que é guiado por YouTube, que é guiado por qualquer tipo de site de pesquisa, e a coisa não é por aí. Estamos vivendo uma guerra informativa altamente perigosa, perigosa demais. Se nós não temos um mínimo de maturidade cristã, um mínimo de visão daquilo que estamos lendo, nós podemos engolir qualquer coisa. E isso é perigoso. Os novos convertidos são maiores vítimas, né, a partir do momento que eles não têm uma devida orientação. Então, estou lendo qualquer coisa, desde que seja evangélico, gospel, estão ali, lendo qualquer coisa, mas nem tudo que é evangélico, o que é gospel apresentado nas páginas web são saudáveis. Não, tem muito lixo, irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estarem fazendo uma pesquisa na internet e encontrarem literal lixo gospel ou lixo evangélico. Alguém já teve essa experiência de estar fazendo uma pesquisa de uma temática teológica e, de repente, se deparar com uma coisa completamente absurda, você até se assusta. Opa, isso aqui não está batendo com a Bíblia. Alguém já teve essa experiência? Ou somente eu que tenho essa experiência? Alguém já teve essa experiência? Você está fazendo uma pesquisa na internet e, de repente, se deparar com uma página web que não tem nada a ver, muito pelo contrário. Você aperta, só sai o quê? Sujeira espiritual e heresia. Alguém já teve essa experiência ou não? Nossa irmã Glaucia já teve essa experiência. Quem mais já teve essa experiência? Mongley, que eu acredito que sim. Manicinho, acredito que sim. E tem gente... Então, nós temos que ter muito cuidado com a questão dos critérios. Esse é outro problema. Até que ponto sabemos ter ou adquirimos uma noção básica de critérios? Esse é outro problema. Para a gente ter critério, preste muita atenção, isso aqui é sério. Para a gente ter critério para saber o que deve e o que não se deve, nós temos que ter uma noção básica da Bíblia. Se a gente não tem uma noção básica da Bíblia ou da temática que a Bíblia nos apresenta, é muito fácil, demais, eu e você sermos levados por qualquer fonte informativa que pareça ser cristã, que pareça ser evangélica. É fácil demais. Aí, daqui a pouco, ao invés de você estar se alimentando de uma boa comida, você está se alimentando o quê? De um refúgio, né? De um detrito que se supõe ser comida espiritual, mas é simplesmente, como usa dizer na linguagem popular, um lixo, né? Espiritual. E nós não estamos aqui para perder tempo com tanto lixo. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que lemos na internet, sobretudo sites que se dizem cristãos. Mas, para eu ter cuidado, eu tenho que aprender a ter critério. Mas, se eu não aprendo a ter critério, e aí? E agora? Como é que fica? Ficamos expostos, né? Pensando, né, que estamos lendo algo saudável, nós estamos lendo puro lixo, que vai acabar, queira ou não, contaminando indireta ou indiretamente
a nossa mente, a menos que já tenhamos, olha o detalhe, firmeza doutrinária. Quando temos firmeza doutrinária é diferente. Você pode ler qualquer livro, você sabe exatamente separar o que é lícito e o que não é lícito. E tem coisas que são tão parecidas que você deixa se enganar e é muito fácil, repito, dos dias de hoje, ser enganado. Né? Temos uma experiência de 6 alunos de uma turma do básico que literalmente, eu não gosto de falar isso assim em público, uma vez que está sendo gravado, entraram pelo cano. Com a melhor das intenções, eles estavam lendo sites adventistas e outros de testemunho de Jeová. E não se deram conta, vocês acreditam? Não se deram conta que eram sites adventistas, que eram sites de testemunho de Jeová, e estavam entrando. E eu estou ouvindo um aluno falar, engraçado, eu posso estar doido, mas ele está falando igualzinho adventista. O outro, puxa, esse casal aí tem negócio de testemunho de Jeová. Aí teve um momento que eu sou calmo, sou tranquilo, mas o meu sangue começou a esquentar. Eu falei, não, tem um negócio errado aí. Aí deixei passar 2 semanas, 3, na terceira, com licença, meus irmãos, qual é o site que vocês estão se alimentando de tanta informação? O site tal. Ai, não acredito. Claro, para não expô-los de maneira pública, uma questão de ética. Olha, depois eu quero conversar com vocês em off. E aí, pastor, é coisa boa, né, que a gente está lendo. Posso conversar com vocês depois em off? A gente vai chegar a um entendimento. Não, algum problema? Não, tranquilo. Vamos falar isso em off para não tomar o tempo da aula. Depois que eu falei em off, meu Deus, ficaram muito aterrorizados. Entende? Então, não se assuste. Se de repente você está estudando ou tendo o hábito de pesquisar em algum lugar que não se deve, e de repente você, opa, aonde eu coloquei meu pé? Mas é um pouco normal, né? Se a gente nós não nascemos sabendo. Então, se você tem dúvida, sempre é importante perguntar para tirar a dúvida. Virando a página. Segundo Claudino Piletti, os tipos de aprendizagem são... Tem 3 tipos de aprendizagem. Como é que eu posso aprender? Né? Eu ensino e o outro do outro lado aprende. Aprendizagem motora. Consiste na aprendizagem de habilidades motoras, verbais e gráficas. Aprendizagem motora é quando eu falo e quando eu escrevo. Por isso que eu digo motoras, verbais e gráficas. Aprendizagem cognitiva. Abrange a aquisição de informações e conhecimentos. Né? Eu estou falando aqui, preste muita atenção no que eu estou falando, eu estou falando aqui para vocês. Não estou dizendo todos, entendam o que eu vou dizer, não estou falando todos, mas talvez 2 ou 3 de vocês estão ouvindo e já, de maneira imediata, estão retendo o que eu estou falando, que é normal, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos em 8 alunos. De 8 alunos, eu posso estar erradíssimo. 2 de vocês, como mínimo, 2, se não mais, já estão retendo tudo que eu estou falando, mas isso não é um fato extraordinário, isso diz respeito que nós, seres humanos, nós temos esta, vamos dizer assim, esta capacidade de somente pelo ouvir, a gente já tem a facilidade de retenção, mas está provado que não chegam nem a 20% as pessoas que têm a chamada memória auditiva. Sejam sinceros aqui agora, eu não estou querendo expor a vocês, quero, ainda que a gente está um certo tempo já convivendo com vocês, e eu já tenho perfeitamente no meu diário de classe escrito qual é o perfil de vocês, eu só quero a confirmação, nada mais. Quantos de vocês têm facilidade de memorizar pelo simples fato de ouvir? Não se sinta envergonhado se você não tem essa facilidade, porque ninguém é obrigado a nascer com essa facilidade. Quantos de vocês têm essa facilidade de memorizar pelo ouvir? Por favor, levante a sua mão. Irmão Elvis, Alexandre, pastor Fabiano. Alguém mais? Irmão Gleick, pelo fato de ouvir. Já outros não têm essa facilidade. Escrever, pastor. Escrever, é a sua memória motora. Escrever eu consigo memorizar. Isso é memória motriz ou motora. Agora, tem pessoas que eu estou, por exemplo, falando aqui 5 minutos.
já está segurando tudo aqui dentro. Tem aquela facilidade. Pastor Fabiano, acredito que é assim, desde que eu conheço o pastor Fabiano, já observei em sala de aula. Eu falo 2 coisas em 10 minutos, já entrou lá. PUC. Funcionou bonito. Então, o pastor Fabiano, já com a sua esposa, é diferente. A senhora tem que escrever e tem que ler. E muito, para segurar. Agora, pastor Fabiano, por isso, quando a senhora for dormir, dê um beijo, um abraço bem gostoso no seu esposo para transferir a unção dele para a senhora, para pegar forte essa unção aí, porque, olha, isso é um privilégio, gente. Eu não tenho essa capacidade de memorizar pelo que eu ouço. Tudo que eu memorizo é pelo que eu leio, pelo que eu escrevo. Eu sou péssimo na minha memória auditiva. Você pode não acreditar, péssimo. Eu sou 60 zeros à esquerda. Se depender da minha audição, eu estou morto. Então, toda a minha memória, basicamente, toda ela, funciona pelo que eu leio, né? E pelo que eu escrevo. Não é à toa que houve um período na minha vida que eu fui, por necessidade, obrigado em 6 meses ler 1.630 livros. Fui obrigado, porque cheguei à conclusão, minha memória auditiva é simplesmente uma negação. Então, até que um psicólogo descobriu, não, vamos desenvolver o potencial da tua memória visual e motora. Aí ele me ensinou leitura dinâmica, etc. E tal, e fui desenvolvendo. Graças a Deus, até hoje, é o que me salva a pele. É o que eu leio e o que eu escrevo é que eu consigo memorizar. Se você me falar assim, mano, Bernardino, me falar um dos seus poemas lindos, né, como o Mefibosete, eu vou me lembrar só de 2 linhas, não por desconsideração ao lindo poema Mefibosete, mas só vou me lembrar de 2 linhas. Agora, se ela me der por escrito Mefibosete, aí eu vou até cantar o hino, vou colocar até letra, e a irmã Ana vai ficar até feliz da vida que eu vou colocar música nele. Mas eu tenho que ler. Mas se ela ficar fazendo aquela linda recitação que ela costuma fazer, né? Esquece, é muito mal. Vou falar 2 linhas, igual a Bíblia. Eu sou péssimo para ouvir a Bíblia. Agora eu tenho que ler, 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 ler. Não adianta você ficar no meu ouvido, pá, 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 pá. Não, não. Comigo funciona mesmo a memória escrita ou a motora. Tem a aprendizagem afetiva ou emocional, diz respeito aos sentimentos e emoções. Tem pessoas que memorizam pelos sentimentos, pelas emoções. Que interessante isso, né? Isso funciona muito com as crianças, com os adultos também, mas com as crianças é fantástico. Irmão Gleick, está me ouvindo? Irmão Gleick, está me ouvindo? Quem de vocês está me ouvindo? Por favor, o irmão Gleick está fazendo ali um sinal. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Houve um problema com o irmão Gleick. Mano, está me ouvindo? Perfeito. Pastora Cristiane está me ouvindo? Maravilha. Pastor Fabiano e família e esposa estão me ouvindo? Isso. Irmã Nicinha está me ouvindo? Perfeito. Guerreiro está me ouvindo? Perfeito. O Elvis está me ouvindo? Isto, só o irmão Gleick. Irmão Gleick está me ouvindo? Está me ouvindo? Irmão Gleick não está me ouvindo. Houve um probleminha do lado do irmão Gleick. Ok. Entender essa parte dos 3 tipos de aprendizagem, a motora, tá? A cognitiva e a afetivo-emocional. A afetivo-emocional é através dos sentimentos, amor, ódio, medo, receio, temor, etc. As crianças aprendem com muita facilidade através da aprendizagem afetiva. Por isso que ensinar uma criança requer um jogo de táticas, de estratégias que visem trabalhar mais com a afetividade e a emoção da criança, porque a criança, na sua idade pequena, né, de 2, 3, 5 anos, até 10 anos, ela tem a sua sensibilidade emocional muito mais desenvolvida do que um próprio adulto. Irmão Gleick, me ouve agora? Está sem som. Não tem som. Não ouço. Alô, irmão Gleick, me ouve? Sim, eu estou ouvindo, pastor. Agora sim, agora sim. O seu som está indo e voltando, está flutuando. Acho que o irmão está jogando vôlei na praia. Não estou... Tá meio engraçado, mas vamos lá. Vamos continuar. Se não der para ouvir, me deixa saber, para eu saber que está vendo do seu lado. Vamos lá. No processo de ensino-aprendizagem, o aluno é ao mesmo tempo objeto, sujeito
e construtor do processo, enquanto o professor é o estimulador, orientador e facilitador, ou seja, é ele quem deve criar as condições para que o aluno adquira conhecimento e compreensão dos fatos. Vamos fazer aqui um teste interessante. É um chamado teste de visualização auditiva. Visualização auditiva? Peraí. Está falando de visualização, está falando de enxergar, concordo. Auditiva para nós identificarmos com o que ouvimos. Vamos lá. Esse teste se usa muito em psicotécnicos para fazer avaliações de psicologia, para fazer avaliações de potencial de memorização e de aprendizagem da parte dos alunos. Vamos trabalhar com 3 exemplos interessantes aqui. Preste muita atenção, por favor. Num lapso de 1 minuto, eu vou apresentar algumas figuras, não aqui na tela, mas falando, aí você vai trazer essas figuras na sua mente, tá? E associar essas figuras a algum texto da palavra de Deus. Mas você vai ter 1 minuto. O aluno que se lembrar, abra o seu áudio ou levante a sua mão e diga, tá? O que esta figura ou essa imagem você poderia associar a um texto bíblico, tá bom? Preparados? Eu vou fazer 3 testes. Eu vou fazer a descrição de um cenário, tá? Em 1 minuto, o primeiro aluno que se lembrar de que esse cenário pode ser associado a um texto bíblico, eu quero que você já abra o áudio e me responda sem perda de tempo. Uma cadeia de montanhas enorme, alta, enorme, muito alta, e coberta de nuvens. Vamos lá, qual o texto bíblico que traz a sua memória? 1 minuto. O aluno que lembrar, abra o seu áudio e me responda. Uma cadeia de montanhas, muitíssimo alta, e envolta por algumas nuvens. Não pode ser o Monte das Oliveiras, pastor? Não. Moisés. Eu preciso do texto. Eu preciso do texto. O texto. O texto bíblico. Moisés, quando subiu ao monte? Isto, Moisés no Sinai. Perfeito, perfeito. Alguém mais não vem à mente um texto bíblico? Uma montanha, a cadeia de montanhas envolta por algumas nuvens. Perfeito. Irmão Gleick mencionou o acontecimento. Você pode também mencionar ou o texto ou o acontecimento bíblico. Ô, pastor, na hora que o senhor falou, que eu falei com meu esposo, para mim também foi Moisés das tábuas, né? Perfeito. Como o senhor falou. Ninguém mais, um texto bíblico, ninguém consegue associar uma montanha grande, alta, elevada, cercada por algumas nuvens? Eu vejo que é um pouquinho difícil. Olha só, quando alguém me fala montanha envolta com algumas nuvens, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Salmo 121, verso 1 e 2. Tá? Vou jogar agora a segunda imagem. Segunda imagem. Um enorme vale, e um lindo rio passando no meio deste vale. Qual é o texto bíblico que vem à sua mente? Rápido. Um enorme vale e um lindo rio passando pelo meio desse vale. Salmo 23. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da morte, tu estarás comigo, e etc e tal. Salmo 23. Perfeito, perfeito. Terceira imagem. Uma plantação gigantesca de trigo, prontinha para ser colhida. Qual o texto bíblico que lembra vocês? Nenhum texto, minha mente. O joio e o trigo, não? O acontecimento, mas e um texto em si? Ok, o acontecimento está correto. Mas e o texto? Não vem à mente? Tem aquela passagem lá que José teve um sonho também, né? Seria outro, mas não teria mais outro também? Na parte de Jesus, Jesus não falou nada sobre trigo? Eu percebo que essa é uma pequena dificuldade. Jesus disse lá em João 12, 23, se o grão de trigo não cair e morrer, de maneira nenhuma ele dará
frutos, João 12, 23. Então, eu percebo que realmente existe uma pequena dificuldade de vocês associarem imagens, assim, rápidas, com textos, com acontecimentos. Eu percebo que é muito mais fácil para vocês fazerem a associação da imagem ou da figura com o acontecimento. Estou correto? Já com o texto bíblico, vocês têm um pouquinho de dificuldade. Sim ou não? Ou estou errado? Ou estou errado? Então, isso precisa ser melhorado, entendeu? Quando vier a apresentação de uma imagem mental, na medida do possível que vocês consigam fazer a associação a um texto. O acontecimento eu percebo que é mais fácil, muito mais fácil, mas o texto nós temos um pouquinho de dificuldade de reter. E por que esta dificuldade? Porque na maioria das vezes nós não somos estimulados a reter na mente os detalhes do texto. Esse é o ponto da coisa. Então, isso está provado que a maioria de nós, o que sabemos pela Bíblia é da base de professores. Não se sintam mal, eu não estou dizendo que isso foi colocado de forma errada, mas foi de forma incompleta. Uma coisa é eu dizer, isso foi colocado de forma errada na vida de vocês. Não, eu posso dizer sem medo de errar, foi colocado de maneira incompleta. Por que de maneira incompleta? Vocês apenas tiveram professores que ensinaram, talvez poucos educadores que motivaram vocês a aprenderem. E o aprendizado, ele ajuda a reter com mais tempo, com mais rapidez, com mais velocidade, detalhes daquilo que aprendemos. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Isso é um negócio tremendo, gente. Jesus foi o mestre da didática, porque ele sabia não só transferir informação, mas ele motivava o aprendizado. Aí, se você quiser anotar, anote isso que não está na apostila. Qual a razão que Jesus ensinava através das parábolas? E resposta: não apenas para levar as pessoas a reterem na memória o ensino, mas, acima de tudo, para aplicarem na sua vida pessoal o que estava sendo ensinado. Esse é o objetivo das parábolas. Jesus foi o mestre da pedagogia e da didática. Não tem ninguém que se compare a Jesus. Jesus era fantástico. Era e é, né? Porque está vivo entre nós. Lindo isso. Então, o objetivo das parábolas: transmitir o ensino, levando-nos a praticá-lo imediatamente na nossa vida. Então, já que estamos falando um pouquinho de parábola, que está dentro do assunto, quantos de vocês já perceberam que em 40%, 40%, não mais do que isso, das parábolas, Jesus traz uma parábola e, em seguida, dentro do mesmo texto ou do mesmo contexto, Jesus dá o significado daquela parábola? Quantos de vocês se lembram disso? Tem parábolas que nós estamos lendo, ok? Não sei se vocês se lembram de alguma parábola que Jesus deixou registrada nas Escrituras. Aí, de repente, naquela mesma parábola, você faz a seguinte pergunta: não estou entendendo nada. Daqui a pouquinho, 2, 3 linhas depois, Jesus já está dando a explicação daquela parábola. Quando já tiveram essa experiência de estar lendo uma parábola, daqui a pouco Jesus, lá, um pouquinho na frente, já está dando o significado. Perfeito. Mas tem parábolas que Jesus não dá o significado. Aí causa um pouquinho de problema. Aí nós temos que investigar por que Jesus não deu a explicação dessa parábola. A Bíblia tem resposta para tudo. Nós que não temos as respostas para o que a Bíblia nos coloca. Deixa eu colocar aqui só rapidamente 2 exemplos. Isso aqui é importante e está dentro dessa nossa matéria, que é simplesmente fantástica para a gente compreender. A parábola das 10 virgens e a parábola do semeador. Qual dessas duas? Preste muita atenção aqui na minha pergunta. A parábola das 10 virgens e a parábola do semeador. Quem já leu na Bíblia a parábola das 10 virgens? Alô? Quem já leu? Quem já leu? Maravilha. Se você aqui não leu, eu vou descer você para o médio. É fácil. Eu vou descer vocês para o médio, porque se você não leu a parábola das 10 virgens, está em lugar errado. O bacharel você tem que ter lido.
Quem já leu a parábola do semeador? Vamos lá, alguém já leu aqui a parábola do semeador? Já? Oh, graças a Deus. Então não é hoje que eu vou colocar vocês na segunda divisão. Graças a Deus. Está todo mundo ainda na primeira divisão. Vamos lá. Das duas, parábola das 10 virgens e a parábola do semeador, qual das duas ela é mais rápida de ser compreendida e aplicada à nossa vida? Semeador? Do Semeador. semeador. Qual razão? Tem uma razão. Quando você lê, você descobre que tem uma razão muito clara, muito óbvia. Porque a parábola do semeador ela é mais fácil de ser compreendida e porque ela é mais fácil de ser aplicada na nossa vida pessoal. Vamos lá. Tem uma razão. Qual é? E tem explicação na própria parábola, né, pastor? A parábola do semeador, se você prestou atenção na leitura, ela dá detalhes dos 4 tipos de terrenos sobre os quais a semente é lançada. Quem já observou esses detalhes? Alô? Aqui a pergunta é séria. Quem já observou que, lendo sobre a parábola do semeador, Jesus fala de 4 tipos de terrenos sobre os quais é lançada a semente? Quem já percebeu isso? Se você não percebeu, olha de novo, leia, porque isso é muito sério. Vamos lá. Por outro lado, a parábola das 10 virgens, se você ler de top a top, de ponta a ponta, Mateus 25, de 1 a 13, você não vai encontrar explicação. Nada, de nenhum detalhe. Aí muita gente patina no gelo, ou seja, lê e até prega, e cheio do fogo. Mas o que adianta ter fogo se não tem a compreensão, o entendimento do que está lendo? Concorda comigo? Alguém já passou por essa experiência? Está lendo um texto lindo nas Escrituras, mas não entende nada, não consegue detectar nada, não consegue extrair um ensino, uma aprendizagem, uma aplicação própria, imediata na vida. Quem já teve essa experiência? Está lendo um texto, ok? Seja ele curto. Aí chega... O que é isso? O que isso quer me dizer? O que isso quer me ensinar? Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Eu creio que todo mundo, diariamente, ao ler a Bíblia, vai ter essa experiência. Não tem jeito, gente. E eu também tenho, se vocês pensam que não. Que eu leio a Bíblia, eu entendo tudo, assim, um estalar de dedo. Não, vocês estão enganados. Eu passo cada uma entre eu e o Papai do Céu, que a gente briga aqui dentro desse escritório, às vezes de madrugada, Senhor, me ajuda, porque eu investigo, eu estudo, eu vou no fundo e eu não entendo patavinas de nada, que tem alguma coisa errada. Será que eu estou com bloqueio espiritual, bloqueio mental? Mas isso é totalmente natural diante de certos textos da Escritura. Você passa até anos, bum, 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 batendo lá e não chega a nenhuma conclusão. Aí chega no momento que Deus te dirige direitinho naquele caminho, ou te dá uma revelação, ou mostra dentro de outro texto que não tem nada a ver com aquele, ok? Por exemplo, só vou dar um exemplo. Eu passei 4 anos em cima de um versículo do livro do profeta Oséias. Irmãos, não consegui entender de jeito nenhum. Eu investigava aqui, investigava acolá, falei, Senhor, tem que ter uma chave em algum lugar. E na Bíblia é assim, quando você não entende um texto, ou é por revelação, ou é por uma chave. O que é uma chave? Um outro texto que vai lançar luz, devido às leis da hermenêutica e da exegese bíblica, que estão dentro dos 31.173 versículos da Bíblia. Resumindo, sabe aonde Deus me deu a chave de um certo versículo do livro do profeta Oséias? Dentro do livro de Eclesiastes. Uou! Aí o Espírito Santo me mostrou com clareza, vai lá em Eclesiastes, entre os capítulos tal e tal. Ele não me deu assim, de bandeja, como eu estou dizendo para vocês, não. Não, ele não me revelou, talvez alguns de vocês venham até revelar, mas ele não me revelou nem o capítulo, nem o versículo, só me deu Eclesiastes entre os capítulos tal e tal. E Eclesiastes tem 12 capítulos. Eu fui direitinho entre os capítulos tal e tal, que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu comecei a investigar, em questão de 4 horas e meia, bum, descobri. Eu falei, uau, que coisa fantástica, estava ali. Se eu sempre li aquele texto em Eclesiastes, mas nunca conseguia fazer uma associação, ou poderia imaginar, entende? Fazer essa associação com este texto de Oséias, que me deixou realmente de cabeça quente,
por 4 anos. Então, nós temos que entender que a Bíblia tem dessas coisas super importantes, tá? E a didática, claro, com a ajuda do Espírito Santo, nos ajuda a detectar estas coisas. Por isso que eu fiz esse teste das parábolas para vocês avaliarem, que tem textos que descobrimos com muita facilidade, mas tem textos que é simplesmente muito difícil. E aí nós precisamos o quê? Do estímulo, da orientação, e até em alguns casos, obviamente, da revelação da parte de Deus. Filosofia, sim. O senhor falando em negócio de estudar aí, a gente, cada dia, assim, mas a minha esposa praticamente quase toda semana ou quinzenal, a gente compra um livro, compra outro, compra uma Bíblia, aparece outro material, e assim, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê mais necessidade, entendeu? E assim, é uma coisa impressionante. Geralmente assim, eu prego mais nos domingos lá na nossa igreja. Então, assim, no domingo eu gosto, assim, por mais que durante a semana eu estou comendo aquela pregação, tá aqui na mente e tal. Mas no domingo eu gosto de acordar, assim, umas 5 horas, 5:30 da manhã, o culto é 10 horas. Então, aquele momento que eu passo com Deus ali, de 5 horas até umas 7:30 da manhã, mais ou menos, é um momento maravilhoso. Porque, assim, é eu e Deus, sabe? É muito bom, pastor. Mas, igual você falou aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. A gente tem versículo que a gente fica ali, gasta dias e mais dias, e entra meses e meses para poder descobrir realmente o que está falando ali. Em alguns casos, até anos. Até anos, né? Eu já vivi E a gente, depois que a gente vai, assim, começa a estudar, né? Eu mesmo, assim, quanto mais a gente estuda, a gente passa a ser um pouco meio enjoado, que eu falo, a gente não come qualquer coisa, né, pastor? Um aluno, certa feita, até pouco, umas 2 semanas, falou uma palavra um pouco forte. Pastor, parece que quanto mais eu estudo a Bíblia, eu fico crítico. Não, está errado. Você não pode ficar crítico. Você tem que ter critério, você tem que se tornar criterioso. É o que o pastor Fabiano acabou de falar. Você não engole qualquer coisa, você não lê qualquer coisa, você não aceita qualquer coisa. Por quê? Porque você aprendeu a ter critério. Diga-se bem a verdade, quem lê muito se torna uma pessoa exigente no que ouve. Quem lê pouco e estuda pouco, ouve qualquer coisa e aceita qualquer coisa. Vamos ser sinceros? Sem discriminar ninguém, irmãos, por favor. Isso é uma coisa natural. Está lá em Atos 17, 10, 11. Porque os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Já leu esse texto? Atos 17, 10 e 11. Diz, olha lá, e os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Aí você vai estudar a vida das 2 cidades gregas, a cidade de Tessalônica e a cidade de Bereia. Eu conheço as 2 de perto, porque eu já estive em Tessalônica 5 vezes, em Bereia 3 vezes, na Grécia. Então, dentro da Grécia. Mas a cultura tessalônica é bem interessante. Ela é parecida com a cultura brasileira. Como é que é? Ouve qualquer coisa, aceita qualquer coisa e não investigam. Já os bereanos, até hoje, faz parte da cultura da cidade de Bereia. Estão dentro do mesmo país. É como fosse no Brasil, né? Recife e Porto Alegre. Recife no Pernambuco, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, né? O pernambucano não tem muito critério. Isso é verdade. Agora estou falando de um aspecto da cultura do pernambucano. O pernambucano é deixado, é meio largado, não tem muito critério, lê qualquer coisa, aceita qualquer coisa, tem muito boa fé. Já o gaúcho, né, o porto-alegrense, ele é desconfiado, ele é criterioso, ele já foi influenciado pela cultura italiana e pela cultura alemã. Então, entram 2 culturas estrangeiras que influenciaram na cabeça do gaúcho, e o gaúcho, na área da leitura, ele é super exigente e não aceita qualquer coisa. Assim, os bereanos e os tessalonicenses, porque os bereanos, diz a Escritura, eles investigaram se aquilo que Paulo e Silas estavam pregando e ensinando batia com as Escrituras. Quando eles chegaram à conclusão, Paulo e Silas, o que eles estão ensinando e pregando bate direitinho com a Escritura. Já os tessalonicenses não tinham essa questão, entende?
E hoje igualzinho. Quanto mais eu e você vamos ler, nós nos tornamos criteriosos. Eu vou confessar algo a vocês. Entendo o que eu vou dizer. Entendo o que eu vou dizer. Isso aqui não é para trazer nenhuma vanglória para a minha pessoa. Eu sei que eu estou muito longe. Eu sou realmente necessitado demais da misericórdia de Deus, e esses dias eu cheguei à conclusão, meu Deus, eu ainda não li o suficiente para ter critério. Um aluno, numa turma, semana retrasada, ele insistia, ele já estava 5 meses me fazendo essa pergunta, e eu não... Certas perguntas eu prefiro não responder em público, mas o problema é que ele criou um pequeno tumulto e me obrigou a responder. Eu fui muito sincero, olha, gente, eu não gosto de responder essa pergunta, mas vou ter que responder, porque está criando um certo constrangimento, não é a intenção do irmão, mas quero deixar bem claro que eu vou responder essa pergunta por insistência e deixo bem claro, nunca é para minha vanglória, e deixo mais claro ainda, com essa resposta eu quero dizer que eu sou o ser humano mais necessitado de conhecer as coisas de Deus, porque quantos livros eu já cheguei a ler na minha vida? Sejam 1 ou 2, 3, 4 vezes. E eu me resisti durante meses a responder essa pergunta. Eu tenho registrado, né? Não somente esses que estão aqui atrás de mim, mas eu tenho na minha garagem pelo menos mais 2.000 a 3.000 encaixotados, porque não couberam tudo dentro do meu quarto, do meu escritório, mas pela misericórdia de Deus eu já cheguei a ler mais de 175.000 livros em 50 anos da minha vida. E sabe que a conclusão que eu cheguei? Não sei nada. Tenho que aprender muito, gente. O livro que eu mais li na minha vida, já li 864 vezes. E pode acreditar, sei nada. Só sei 25. Não, a Bíblia, por incrível que pareça, a Bíblia ainda é o segundo, porque a Bíblia eu tenho lido em 23 idiomas. Embora eu falo, escrevo 11 e converso, mas posso ler em 23 idiomas. A Bíblia, ainda vou fazer a Bíblia ser o primeiro. Eu estou fazendo um propósito com Deus, até o final do ano eu vou ler a Bíblia mais do que esse outro livro, mas qual a conclusão que eu tenho chegado? Não sei nada. Não sei nada. E eu ainda não tenho muito critério, então eu tenho que ler mais ainda. O pastor Fabiano talvez já lê bastante. E sabe muito. Aí eu estou no caminho. Gente, por favor, não se sintam mal em estar dizendo isso. Eu quero dizer o seguinte, por mais que você leia, você chega à conclusão. Você não sabe nada. Amém? Alguém chegou a essa conclusão? Eu já cheguei a essa conclusão. Não sei nada. Eu não sei nada. 177 mil e poucos livros, para mim, não é nada. Não cheguei a essa conclusão que eu tenho chegado. Eu tenho que continuar. Embora Salomão diz, né, que ler muito gera certos enfados, certos pesos. Eu entendi o porquê Salomão disse isso. É porque Salomão ele valorizava mais a sabedoria humana do que a sabedoria divina. Você já notou? Vou dizer uma coisa interessante a vocês. O livro de Provérbios ele traz sabedoria divina e Eclesiastes a humana. Se quiser anotar, por isso que Salomão disse isso lá no livro de Eclesiastes, que ler demais seria enfado para a carne, porque ele estava todinho na carne, todinho como homem, ele não estava no espírito. Em Provérbios ele estava no espírito. Analisa comigo. Provérbios foram escritos os 31 capítulos debaixo da unção da sabedoria divina, quando Salomão estava ligadinho com o Senhor. Mas Eclesiastes é quando Salomão já estava corrompido pelas 70 mulheres e 300 concubinas pagãs. E olha que interessante que Deus permitiu Salomão escrever Eclesiastes no estado de corrupção moral e espiritual, para deixar para nós um grande exemplo, né? O que é um homem que busca a sabedoria celestial e o que é um homem como enxerga a sabedoria humana. Por isso que o livro de Eclesiastes ele entrou no cânon das Escrituras, para que nós hoje aprendamos a grande lição. Um homem mais sábio do mundo se tornou ao mesmo tempo mais burro. Por quê? Porque ele escolheu seguir o seu coração do que seguir a orientação do Senhor. E olha que ele recebeu muita sabedoria da parte de Deus. Filosofia, vamos lá. 2.6. A Bíblia tem filosofia? Claro, não, pastor. Isso é heresia. Tem um aluno que ficou doido. Não, pastor, ele até deixou o curso. Não, a Bíblia não pode ter filosofia. Claro que tem. Só que ela é diferente. Não é o mesmo nível de filosofia
que os seres humanos ensinam. Não, 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 vamos chegar lá, calma, não se desespere. A Bíblia tem filosofia. Vamos lá, filosofia. Alguém sabe o significado desta palavrinha? Ela é o resultado de duas palavras do grego. Philos mais sophos. Alguém se lembra? Não precisa ficar com medo, não. Se você quer abrir o áudio e tentar arriscar a resposta, amém. Se não, fique à vontade. Se você acertar, eu te dou 50. Vai alegrar o teu coração. Mas já estou adiantando, né? Que a palavra filosofia... Procura não pedir ajuda ao Google, não, porque é muito fácil você pedir ajuda ao Google. Como é fácil, gente. Eu estou terminando de escrever uma apostila, né? Vou lançar lá no ano que vem. 2.657 perguntas que o Google não tem. Gente, existem 2.657 perguntas que o Google não tem. Como é que eu sei disso? Eu estou investigando o Google há mais de 15 anos e eu descobri que tem mais de 2.600 perguntas que você vai lá e o Google não te dá resposta. É incrível, né? Nem o Wikipedia dá resposta, mas eu vou te mostrar. Né? Quando eu lançar, assim como a irmã Ana vai lançar o livro dela muito breve, irmã Ana, estamos esperando, irmã Ana, o lançamento do seu livro. Né? Eu vou lançar uma apostila para a escola, que não vai ser livro coisa nenhuma. Vamos lá. Estou esperando aqui a resposta. Vamos lá. Ninguém. Ai, papai do céu. Filosofia. Pastor, filhos está ligado ao amor, no caso, né? Não. Não somente... Não. Está ligado ao amor, mas a raiz da palavra filos é outra coisa também. É uma palavra grega que ela tem duas ramificações, duas vertentes. Correto. O irmão falou de uma vertente que está ligada com o amor humano, amor fraternal, mas tem uma outra vertente. Ninguém se lembra o significado da palavra filosofia? Oh, meu pai, queria dar aqui 50. Filosofia, amigo do saber. Amigo, porque filos também é traduzido como amigo. E sophos, saber. Ou Sofia, saber. Sofia, em homenagem à filha do irmão Elvis. Sofia. Então, irmão Elvis, a Sofia é a sabedoria da sua casa. E pois sabe, essa menina, meu Deus, Maria Luísa ficou aqui de cabelo em pé. Eita, não sei quem é mais. Quem é mais sábio, se é a Sofia ou o Benjamin. Entre nós aqui, que o Benjamin não ouça, é a Sofia mesmo. Ela faz jus ao nome. É muito esperta a menina. Anotou aí? Filosofia, amigo do saber, o amigo da sabedoria. E a Bíblia tem filosofia? Tem. É a reflexão sistemática sobre a concepção da vida e da existência do homem. Os sistemas de educação são baseados em concepções de homens e padrões sociais. São, desse modo, os aspectos filosóficos que dão à educação o seu sentido e os seus fins. Quais são os 2 livros da Bíblia? Alô, agora você vai saber responder. A Bíblia tem 2 livros. Estão lá no Antigo Testamento. E eles estão carregadinhos de filosofia. Só você fazer assim, ó, que escorre filosofia. Provérbios e Eclesiastes? Provérbios e Eclesiastes. Dá uma olhadinha lá. Provérbios e Eclesiastes. São os 2 livros da Bíblia, estão carregadinhos. Os outros livros da Bíblia, nós vemos menções de filosofias em textos isolados, em partes do texto, né? Mas se você pegar Provérbios e Eclesiastes, fizer assim, ó, vai dar suco concentrado de filosofia, só que é uma filosofia diferenciada. Ela mostra a visão de Deus para o homem, o que o homem pode, o que o homem deve fazer ou não. Vamos lá. Uma doutrina pedagógica fundamenta-se numa teoria filosófica, ou seja, toda pedagogia supõe uma filosofia. Vamos aqui, então, recapitular o significado da palavra pedagogia. Eu creio que aí no nosso estudo nós já falamos um pouquinho do significado da palavra pedagogia. Alguém pode me resumir em poucas palavras? Se você puder, nas suas palavras. Na apostila tem, eu tenho certeza. Né? A menos que você não tenha lido a apostila aí,
o negócio pode ficar estreito para o seu lado, certo? Mas você pode resumir com as suas palavras o significado da palavra pedagogia com as suas palavras. Qualquer um de vocês, eu quero ouvir um de vocês. De forma, eu não quero... Sim? A ciência e a arte da educação? A ciência e a arte da educação. A palavra pedagogia vem de duas palavrinhas do grego. Peda, se quiser anotar, peda, P-E-D-A, que quer dizer condutor. Levar a criança do ambiente natural. Que ambiente natural é este? Entre parênteses, a casa, o lar. Então, a palavra pedagogia vem de duas palavras gregas, peda ou paida, que quer dizer condutor. Levar a criança do ambiente natural. Que ambiente natural é esse? A sua própria casa. Aí vem a segunda palavra, gogia, que quer dizer instrução. Levar a criança aonde? Ao conhecimento. Que conhecimento é esse? Entre parênteses, escola. Entenderam? Então, peda quer dizer condutor. Levar a criança do ambiente natural. Que ambiente natural é esse? Entre parênteses, casa. Aí a segunda palavra, gogia, que quer dizer instrução. Instrução ao lugar do conhecimento. E que lugar do conhecimento é esse? Escola. Então, pedagogia é uma arte. Eu estou usando, por exemplo, técnicas de pedagogia aqui com vocês. Né? Vocês não são crianças, mas eu estou levando vocês como crianças, não é, a um lugar de conhecimento. Eu creio que a maioria aqui não percebe que eu estou usando só em quase uma hora de aula que nós já estamos, eu já transferi aqui pelo menos, usei 9 técnicas das 73 técnicas que se usam na pedagogia cristã. Tem a pedagogia secular e tem a pedagogia cristã. Então, de 73 técnicas, eu já usei 9. E é claro que vocês não perceberam, porque eu não estou aqui para dar detalhes, mas lá na frente eu até poderia falar de algumas delas. São super interessantes, super. Eu vi esses dias numa igreja hispana, um menino de 18 anos, aqui na Flórida, em Orlando, ministrando uma escola bíblica dominical. Eu tive que, de um final, parabenizar aquele menino. 18 anos, fiquei boquiaberto. Inclusive, estou namorando esse menino para, quem sabe, ser o futuro professor da turma em espanhol que nós vamos abrir no final do ano aqui da nossa escola no presencial. Fiquei muito impressionado. Das 73 técnicas de pedagogia, em uma hora de escola dominical, aquele menino usou 5. Mas, assim, num brilhantismo, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, irmão, parabéns, ele me assustando. Você não me conhece, mas eu quero te parabenizar. E eu não sou de fazer isso, de parabenizar. Ele ficou assustado. O senhor é tão difícil assim? O senhor é professor? Não, eu sou educador. Eu tenho uma escola teológica, mas quero te parabenizar. Deus te abençoe. Posso fazer uma pergunta e não se ofenda? Seu pai e a sua mãe são educadores? Minha mãe é educadora cristã há 36 anos e meu pai é educador há 50, está explicado. Filho de peixinho, peixinho não é obrigado, mas eu percebi que a forma dele ensinar não era uma coisa assim, que ele adquiriu do dia para a noite, é um processo que ele aprendeu dentro de casa, entendeu? Então eu fiquei impressionado, há muito tempo que eu não via assim, um menino de 18 anos com uma humildade, mas usando as técnicas da pedagogia de uma maneira fantástica, brilhante. Vamos lá. A doutrina pedagógica, repito, fundamenta-se numa teoria filosófica, ou seja, toda pedagogia supõe uma filosofia. O valor da nossa doutrina de educação depende da nossa concepção do homem e da vida. Preste muita atenção nisso aqui, ó. A didática, como parte da pedagogia, também está calcada numa concepção filosófica. Desde o século XIX, fundamentava-se exclusivamente na filosofia. No século passado, século XX, a psicologia atingiu o status de ciência. Olha que coisa louca! Até antes do século XX, a psicologia não era considerada ciência. Era considerada, sabe o que? Misticismo. Era bruxaria. Tanto que pastores, tá, no século XIX, eram considerados bruxos ao usar a psicologia. Sim, senhor. Só você ir a biografias de pastores
psicólogos, eles eram considerados completamente bruxos, feiticeiros, encantadores. Veja só a que ponto a mente humana era retrógrada, ultrapassada, atrasada. Mas no século XX, a psicologia ganha status de ciência. Assim, os aspectos filosóficos da didática passaram a fundamentar-se nas ciências do comportamento, em especial na psicologia e na biologia. Mas o que tem a biologia nessa história? Calma, você vai entender que a biologia tem muito a influenciar no nosso comportamento e o nosso comportamento na maneira de aprendizado. Quem de vocês já ouviu falar das leis dos temperamentos? Leis dos temperamentos, ou seja, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Alguém já ouviu falar? Os temperamentos existem. Não é uma historinha da carochinha, não é uma coisa tirada da cabeça de um cientista maluco. Ele é uma realidade da nossa biologia. A Bíblia fala dos temperamentos, mas não no sentido técnico, no sentido clínico, no sentido biológico, mas mostra homens e mulheres portadores de linhas de comportamento que nos ensinam a identificar esses temperamentos. Em poucas palavras. 2 temperamentos chamados altos, o colérico e o sanguíneo. 2 temperamentos chamados baixos, o fleumático e o melancólico. Como identificá-los? Vamos aos altos, os coléricos e os sanguíneos. Os coléricos são dominados pela cólera, ou seja, pela determinação, pela energia. Algumas, às vezes, eles têm um comportamento um pouco rude, eles têm uma língua um pouco afiada para falar certas verdades, mas são muito positivos, e eles confrontam assim, ó, não medem muitas vezes a consequência, às vezes, em machucar uma pessoa. Ao contrário, os sanguíneos, eles falam qualquer coisa, bateu aqui na cabeça, falou. Eles são dominados mais pelo impulso, são impulsivos. Vamos colocar na Bíblia um exemplo de colérico, o apóstolo Paulo. Muito direto, muito incisivo, muito cortante. Às vezes ele era realmente cruel nas abordagens que ele fazia, mas ele fazia isso por quê? Por amor, no caso, né, quando ele se converteu a Jesus, por amor à obra, pelo zelo que ele tinha à obra do Senhor. Já um exemplo de sanguíneo, trabalhar na base do impulso, o apóstolo Pedro. Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus, calma, tu vai me negar, tu não sabe do que está falando, porque é assim, o sanguíneo ele ama de paixão, mas ele não mede as consequências tanto do amor dele como das palavras que ele profere. A ficha vai cair lá na frente. Depois que ele cometeu o erro, depois que ele fracassou, e ele é fácil de pedir perdão. O colérico não pede perdão. O colérico machuca, o colérico rasga o camarada, fica na dele, não pede perdão. É difícil o colérico pedir perdão. O sanguíneo, por outro lado, quando ele percebe, pisei na bola, machuquei, no caso, um exemplo, é só um exemplo, que um Gleick seja um sanguíneo e machuca o pastor Fabiano. Na hora vai doer. Mas o pastor Fabiano para o Gleick. Passa 24 horas, a ficha do Gleick cai como sanguíneo. Ele não é sanguíneo. Cai. Aí vai falar com o pastor Fabiano, perdão, eu não refleti, pisei na bola, fiz na base do meu impulso. Esse é o sanguíneo. Fleumático. Fleumático... Moisés. Sim. Moisés? Moisés era melancólico. Ele tinha uma combinação curiosa. Melancólico, Abraão, fleumático. Abraão, 100% melancólico. Moisés tinha uma combinação de melancólico e colérico. Mas o que dominava em Abraão era o seu lado fleumático. O que é o fleumático? O fleumático é assim, ó. Ele está sorrindo de noite. O mundo está caindo, ele está sorrindo. Conhece essa pessoa? O teto está caindo, o chão está caindo, ele está lá. Aquele sorriso, parece até uma hipocrisia, mas não é. Porque o fleumático ele leva a vida na flauta. Mas quando ele é desafiado, ele foge. Ele retrocede. É a forma dele se defender. Ele se esconde.
Ele mente, mas ele não encara o problema. Moisés não era melancólico, pastor? Melancólico, Moisés? Ah, tá, 100% melancólico. Tá certo. Jacó, outro melancólico. Os melancólicos são calculistas, são metódicos, são detalhistas, são estrategistas. Eles trabalham nos mínimos detalhes. Pensa numa pessoa detalhada. Jacó, super detalhado. Moisés, detalhadíssimo, sobretudo quando ele escreve o Pentateuco. Se você fizer uma análise fria, analítica, quando Moisés escreve 5 livros primeiros da Bíblia, você não consegue entender o nível de organização que Moisés coloca ali. Tanto ele tinha conhecimento de literatura, né, de ordem literária, né, porque ele foi educado no Egito. Percebam aqui, ó, Moisés foi educado no Egito para ser príncipe e faraó. Então, todo aquele conhecimento que Moisés angariou ao longo da vida ficou perdido? De jeito nenhum. Foi usado o quê? Em benefício da obra de Deus. Foi usado para ele ser um dos melhores escritores do Antigo Testamento. Moisés foi para o Velho Testamento o que Paulo foi para o Novo, pastor? Exatissimamente. Só por causa disso, irmã, para alegar sua alma, seu coração, vou lhe dar 7,5, 75, só para alegar. Só para alegrar o seu coração. Oba, nada, coisa boa, porque a senhora ligou a conexão do cabo, 75, só para alegrar o seu coração. Não se assusta, não, né? Se no final dessa matéria só vai aparecer 100. E o 100 não caiu de paraquedas nem de graça, porque a senhora fez justiça. Então, anotou aí? Assim como Moisés foi para o Antigo Testamento, Paulo foi para o Novo. Porque ambos foram preparados com uma sabedoria terrenal tremenda, né? Paulo, por quê? Alguém pode me responder? Por que Paulo se tornou uma pessoa tão preparada, tão sábia para ser o apóstolo dos gentios? Alguém pode me responder? Não acredito. Pastor Paulo Gamaliel, né? Alô, alguém entrou aí para falar e eu não consegui, deu uma interferência. Vamos lá, um de cada vez. Gamaliel, né? Gamaliel, e só isso? Parou só nisso? E Paulo teve uma experiência muito grande com Deus, né? Com o Espírito Santo, né? E tá faltando um pedacinho, pastor. Tá faltando um pedacinho. O pastor está esquecendo de algo importante. Ok, foi criado aos pés de Gamaliel, corretíssimo. Teve uma experiência com o Espírito Santo. Aí tem outro detalhe importante que o pastor está esquecendo. Vamos lá. Conhecimento, não? Tá ligado. Mas qual a razão que levou ele a ter esse conhecimento? É porque ele tinha conexão com o quê? Ele teve... Santo, né? Não. Ele teve uma formação secular importantíssima, que eu acredito que vocês estão se esquecendo. Na realidade, ele era fariseu, pastor. Fariseu. Ele foi formado para ser um fariseu. Anotem aí, por favor. Paulo foi formado antes, Saulo, ele era um fariseu. E um fariseu, ele era dotado de uma preparação teológica violenta, ainda que errado, né? Baseado no judaísmo, mas Paulo foi preparado para ser um fariseu de ótima categoria, tanto que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel, gente? Um doutor da lei, um fariseu. Entende? Ele trabalhava justamente para cumprir a lei, né? Exatissimamente. Então, procure não se esquecer desse detalhe. Isso é importante. Olha, aluno de bacharel em teologia, se esquecer desse detalhe, fica difícil. Aí eu vou trabalhar com a despromoção para jogar para o médio. Anote. Saulo de Tarso foi preparado para ser um fariseu aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era o fariseu, e ele era ao mesmo tempo fariseu e doutor da lei, mais importante daquela época de Paulo, em torno do ano 37, 42 depois de Cristo. Era o mais importante. Então, ele cumpriu toda a Torá. Então, ele cumpriu toda o que estava prescrito, né, nos 5 primeiros livros que conhecemos como Pentateuco. Então, Paulo, ele foi
digamos, a coluna mestra do Novo Testamento, tal qual Moisés foi para o Antigo. Tanto que são os dois únicos personagens da Bíblia, se vocês observarem com atenção, que escreveram livros que deixaram marcas. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, livro Levítico e Deuteronômio, deixou uma marca fortíssima dentro do Antigo Testamento. Ok, tivemos outros escritores do Antigo Testamento, tivemos Samuel, tivemos Salomão, tivemos Davi, tivemos Neemias, tivemos outros, mas nenhum desses escritores, nem no livro dos profetas, maiores e menores, tiveram tamanho destaque e deixaram tamanha marca como Moisés. Moisés é imbatível, embora apenas 5 livros, mas deixou uma marca violenta em todo o Antigo Testamento. Por outro lado, no Novo Testamento, depois da narrativa da vida de Jesus, não sei se vocês já pararam para pensar, Jesus não escreveu nenhum livro. Era suposto Jesus Cristo, o Senhor de senhores e Rei de reis, escrever um livro. Pensaram nisso alguma vez? Mas não. Ele não preferiu fazê-lo. Porque aí cairia num problema da lei. Se ele escrevesse um livro falando dele mesmo, ele mesmo disse, o meu testemunho não seria verdadeiro se eu falo de mim. Tem um texto lá no Evangelho de João que ele fala isso. Se eu falasse de mim, o meu testemunho não seria verdadeiro. Então ele deixou isso bem claro para que outros homens pudessem falar da pessoa de Jesus. Por isso que entra Mateus, Marcos, Lucas e João falando da mesma coisa, apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Aí, consequentemente, o maior escritor do Novo Testamento foi Paulo. Sim, pastor Fabiano, diga. Daniel também foi muito inteligente, né? Daniel era muito inteligente. Sim, no ângulo da profecia, ele foi importante, deixou uma marca dentro dos livros proféticos do Antigo Testamento, foi um grande estadista, sem dúvida nenhuma, mas veja bem que interessante, nós não vemos, vamos dizer assim, uma marca que ele tenha deixado muito forte dentro dos livros do Antigo Testamento. É óbvio, falamos isso não em desmerecimento ao que Daniel deixou dentro de 12 capítulos do livro que leva ao seu nome, mas ele cumpriu a sua missão ali como estadista e como um testemunho de que um homem levado no cativeiro babilônico poderia servir aos fins dos projetos de Deus, e nada mais. Então, Daniel foi importante, claro, porém ficou bastante limitado no tempo e no espaço em uma missão muito específica, porém importante. Mas a nível de dominar o Antigo Testamento, Daniel não domina o Antigo Testamento a título de influência. Moisés, sim. Tá? Tanto que os demais livros do Antigo Testamento, não há um que não fale sobre o testemunho de Moisés. Não há um que não mencione Moisés. Direta ou indiretamente, o Antigo Testamento, queira ou não, fala de Moisés. Direta ou indiretamente, ou falando o nome Moisés, ou se referindo ao que Moisés fez pelo legado que ele deixou na lei. A mesma coisa no Novo Testamento. Depois do que Jesus fez, a título de escritos, imbatível, o apóstolo Paulo. Tanto que Pedro, não sei se você se lembra, né? Na sua segunda carta faz menção do apóstolo Paulo. Os demais escritores não falam diretamente do nome Paulo, mas se você ler nas entrelinhas, eles fazem uma menção indireta sobre a pessoa do apóstolo Paulo, que deixou uma marca fortíssima dentro do Antigo Testamento. Perfeito? Gente, nós temos 13 minutos, eu quero avançar aqui um pouquinho. 13 minutos. Nesse aspecto, há uma relação direta entre a filosofia e a pedagogia. A filosofia, estendida como reflexão sistemática sobre a concepção da vida, e a pedagogia como reflexão sobre o ideal de educação e da formação humana de uma sociedade. A didática, olha que interessante isso aqui. A didática, por sua vez, como parte integrante da pedagogia, também se baseia numa concepção de homem e sociedade. Portanto, subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a educação escolar, a serem estabelecidos em função da realidade social
de cada povo. Querem um exemplo desse parágrafo? É a questão da cultura de educação de um povo e de outro. Nenhum de nós, me corrijam se eu estou muito enganado, nenhum de nós ouvimos falar que pela cultura brasileira uma criança de 2 anos de idade já lê e escreve. Alguém já ouviu falar disso? Que na cultura brasileira uma criança de 2 anos de idade já está lendo e escrevendo. Sim ou não? Nenhum de nós ouvimos isso. Mas no judaísmo isso é viável, porque é cultura. No judaísmo, uma criança começa a aprender a ler com 2 anos. Pastor, isso não é possível. Eu posso te provar que isso é possível. Eu sou um exemplo. Eu, com 2 anos de idade, comecei a ler e escrever. E entre os meus 2 e 3 anos de idade, já estava lendo o meu primeiro livro. Como é que é? Não, isso é sobrenatural. Não, isso não é sobrenatural. Está provado isso, cientificamente. Uma criança de 2 anos de idade já tem uma capacidade extraordinária de assimilação cerebral. Já tem o seu coeficiente de inteligência, não como de uma criança de 10 anos. Mas está provado, gente, está provado. O problema é que na cultura brasileira isto não se motiva, não se incentiva. Eu dei uma demonstração num curso de pastores há 5 anos atrás numa igreja hispana. Eles ficaram assustados, pensaram que estava fazendo um ato de feitiçaria. Não é possível. Eu pedi traga uma criança aqui de 2 anos. Aí quem veio? A criança que era filha do pastor da igreja, a filha. E falavam perfeito, eram porto-riquenhos, são de família de porto-riquenhos. E eu fiz uma demonstração de meia hora com uma criança de 2 anos pode assimilar coisas de uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Eu perguntei, essa criança sabe ler e escrever? Não. Ok, mas ela já identifica alguma coisa de figuras? Sim. Você pode não acreditar. Em meia hora que eu estive ali, eu ensinei aquela criança a identificar metade do alfabeto. E pensava que eu estava fazendo uma obra de feitiçaria. Sério, gente? Não, você é feiticeiro? Não, não sou feiticeiro. Isso prova que uma criança de 2 anos ela já pode identificar o alfabeto. A, B, C, D. Ficaram assustadíssimos. Tanto que eu tive que voltar nessa igreja 2 vezes e eu ensinei. Eu ensinei em 3 dias 4 crianças de 2 e 3 anos de idade a recitarem e a memorizarem o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, tudo direitinho, nunca se esqueceram. Hoje já tem 9 anos de idade. Entende? Mas isso não se ensina na cultura brasileira. É uma coisa inviável, uma coisa que dentro da cultura brasileira é absurda. Não faz, mas dentro do judaísmo ortodoxo, gente, é a coisa mais natural. Uma criança de já 4 anos de idade conhecer a Torá. Yeah. No islamismo, uma criança de entre 3 e 4 anos já conhece o Alcorão. E por que eles são tão preparados? Ao contrário de nós cristãos, na leitura da Escritura. Uma criança de 5 anos, no judaísmo, já conhece praticamente, já terá lido, né, dependendo da família e do estilo que a família tenha, já terá lido a Torá pelo menos 2 vezes na sua vida. Mas isso é absurdo. Não é absurdo, gente, isso é cultura. Isso é cultura. No islamismo, uma criança de 8 anos de idade já leu 3 vezes o Alcorão. Pergunta uma criança de 8 de idade, quantas vezes ela já leu a Bíblia? Não responde. É complicado. É complicado, mas isso é tudo uma questão cultural que aí a didática vai trabalhar com também um elemento cultural, que é a parte mais difícil, entende? Ou seja, o que serve para os judeus e para os islâmicos, infelizmente por uma questão cultural, não serve ou não funcionaria, entre aspas, para dentro da cultura brasileira, entende? Mas funciona, porque os seres humanos não são... Os islâmicos não são biologicamente diferentes dos judeus. Os judeus não são biologicamente diferentes dos islâmicos. Judeus e islâmicos não são seres de outro planeta diferentes de mim e de você. É tudo um problema cultural. E quando o problema cultural está no meio, tchau, esquece. A coisa não vai muito longe. Não se sinta mal por estar dizendo isso. Isso é uma realidade. E aí vem uma cultura que vem lá de trás, desde que o Brasil foi descoberto. É uma coisa bem complicada falar isso. E não se muda isso, porque o próprio governo, não estou falando mal, gente, vamos estudar um pouquinho história geral, a história da educação. O que foi a história da educação no Brasil? Você chora.
Se você começar a estudar, a ler como começou a história da educação das escolas no Brasil, você começa a chorar, de tristeza, de angústia. O Brasil é para ser o país mais literato do mundo, porque tem uma riqueza de literatura, uma riqueza de raças, de diversidade, mas não é, infelizmente. É um dos países mais analfabetos do mundo. É o quinto, é triste dizer isso, é o quinto país de maior índice de analfabetismo no planeta Terra. O quinto. É o quinto maior país do mundo em território, mas é o quinto país do mundo em maior índice de analfabetismo. Até 1993 era o terceiro. De 93 para cá, ou seja, quase 26 anos, caiu para o quinto. Mas qual o problema? O problema está numa cultura ligada ao governo. O governo, desde o início, nunca incentivou, nunca fomentou, nunca estimulou a uma educação, né, de qualidade no Brasil. Isso se reflete até mesmo na vida dos evangélicos, na vida das igrejas, das denominações. Só para, a título de curiosidade, só, você não é obrigado. Investigue a vida do imperador Dom Pedro II. Mas o que houve de diferente no governo de Dom Pedro II? Foi o segundo imperador do Brasil, governou de 1840 a 1889. Foi o homem único na história do Brasil que conseguiu colocar a educação lá em cima. Quando ele estava fazendo do país mais educado da América Latina, o que acontece? Veio um demente chamado Deodoro da Fonseca, dá o golpe de Estado e funda a República em 15 de novembro de 1889. Então, aí, de novo, o nosso país cai no buraco. Só está querendo dizer que os republicanos trouxeram um terrível atraso ao Brasil. É história, não estou eu opinando que eu seja monarquista, não. Eu não estou aqui colocando opção política e nem preferência política, mas tivemos um governante que investiu pesado na educação, tanto que as igrejas eram abençoadas pelo imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha um respeito enorme pelas igrejas, tanto que a igreja batista, presbiteriana e metodista deslancharam a mil, e aí as escolas dominicais nas igrejas batistas e presbiterianas foram lá nas nuvens. Mas quando entraram os republicanos, com o Deodoro da Fonseca, caiu tudo. Isso é história. Sim, pastora Cristiane, abra o seu áudio, está fechado. Seu áudio está fechado, ainda continua fechado o seu áudio. Ok. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Por que no Êxodo 4, 16, Deus fala que Moisés é Deus? Tipo assim, você será por Deus. E se ele fala num sentido assim, o senhor estava falando que ele e o apóstolo Paulo eram igual, mas por que Deus fala com ele dessa forma? Êxodo 4:16. Vamos lá, isso é interessante. Já me fizeram essa pergunta na semana retrasada. Êxodo 4:16. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Não podemos nos esquecer do versículo 17. Toma, pois, esta vara na mão, com que fará os sinais. Aí nós vamos ler os dois versículos juntos, 16 e o 17. Toma, pois... Não, o 15, o 16 e 17, melhor dizendo, vamos só fechar o contexto. E tu lhe farás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Aqui o texto fala da intervenção de Arão, correto? E de Moisés. Moisés era tartamudo, ou seja, gago. Umas traduções dizem que ele tinha uma deficiência no falar. O texto hebraico diz que ele tinha língua presa. Então, essa dizer que Moisés era um gago cai por terra, porque o hebraico não fala que ele era gago, porque a palavra hebraico para gago é hadak homek, e a palavra aqui no hebraico é hitzan,
quer dizer pesado na língua. Provavelmente Moisés tinha algum problema nessa parte da nossa língua. Não sei se você observa que quando você levanta a língua, tem uma espécie de uma pelezinha que conecta a língua à base da boca. Já viu isso no espelho? Não, isso corta. Hoje corta, né? Hoje corta, mas naquela época não tinha, claro, os recursos. Provavelmente dá a entender pelo texto hebraico que Moisés tinha uma espécie ou de um caroço, um abscesso, uma verruga, tinha um corpo estranho, né, debaixo da pelinha que conectava a língua à base da boca. Eu conheci já no passado, hoje, como a pastora falou hoje, a ciência chegou a um certo nível que isso pode ser corrigido, cortado, enfim, uma cirurgia corrige isso com toda facilidade. Mas nós estamos falando de 1500 a.C. 1500 a.C. não tinha esse recurso. Então, Moisés provavelmente tinha o quê? Um bloqueio na língua que dificultava ele ter uma boa verbalização, né? Ele falava como qualquer um de nós, mas não com clareza, não com nitidez. Ele era pesado de língua. Diante dessa situação, Deus decidiu não curá-lo, mas usar quem? Arão, como aquele que transmitiria, né, as palavras de Deus. Então, aqui nós temos uma figura de linguagem, que é chamada de elipse. Como assim? De colocar Moisés na posição do próprio Deus, ou seja, ele recebia a revelação de Deus, transmitia a Arão, e Arão, com a sua verbalidade mais solta, mais fluida, transferia para o povo. Essa é uma figura de linguagem. Não que Moisés ali estaria sendo um Deus, ele estaria tomando uma posição semelhante do próprio Deus, ou seja, recebia a revelação, estão me entendendo? Então, ali é o que? A linguagem é só uma figura de linguagem, uma representação, não é uma coisa literal, porque seria absurdo, né, dissermos que ele ali se transformou num Deus. Os Mormons pegam esse texto para afirmar que Moisés se tornou ali um Deus. Olha que perigoso, né? Os Mormons usam esse texto para ensinar que Moisés se tornou um Deus, mas isso aí é uma aberração. Mas tem pessoas lá que pensam que Jesus, o Filho de Deus, vai voltar, que pode ser Moisés. Talvez por esse texto mesmo, não? É o problema da hermenêutica. Confunde, se não tiver estudo, a pessoa confunde. Sem dúvida nenhuma. Não. Por que, a senhora me responda, por que os Mormons, Adventistas e Testemunhas de Jeová são as 3 seitas que usam a Bíblia, e com muito sucesso? Resposta, porque eles criaram o seu próprio nível de interpretação. Analisa comigo, os Mormons usam a Bíblia. Os Testemunhos de Jeová usam a Bíblia. Os Adventistas do 7º dia usam a Bíblia. E o que eles ensinam? A Bíblia? Não, heresia pura. Porém, usando a Bíblia no seu sentido de própria interpretação. Tá bom. Gente, nós vamos terminando agora. Eu queria apresentar, mas não vou fazer isso agora, senão vai ficar muito extenso, mas deixa eu mostrar as cenas do próximo capítulo, né? Quais serão as cenas do próximo capítulo? Nós queremos, na próxima aula, para mostrar a vocês, deixa eu aqui afastar um pouquinho, o resuminho da nossa matéria de didática, que é uma matéria, como vocês estão observando, diferente, super interessante. Estão todos vendo aqui? Já estão vendo alguma coisa? Estão sim ou não? Sim. Sim, perfeito. Mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês a estrutura geral da didática. Ensino, aprendizagem, educação, pedagogia. Como é que a didática funciona? Tá? A gente vai entrar em detalhes, eu vou até fazer de tudo para mandar este PowerPoint para vocês ao e-mail de vocês. Vocês têm que ter instalado o arquivo, um programa PowerPoint. Se você não tiver, eu vou mandar um link para você baixar de forma gratuita, PowerPoint View. Vamos falar sobre as 7 leis do ensino, que este homem de Deus chamado John Milton Gregory, ele era evangélico e também um grande educador que viveu entre 1822 e 1898. Então, vamos falar como é que funciona as 7 leis do ensino, em todos os detalhes, o mestre dos mestres e você, ou seja, Jesus e nós. Então, na próxima aula eu vou trabalhar bem com esses slides, né, que hoje não deu tempo, mas na próxima aula a gente vai trabalhar com essa visão, que ela é muitíssimo importante, sobretudo na questão do crescimento da família, que a primeira casa de instrução é a nossa família, né, bem ou mal, e aprendemos muito com a família, depois com a igreja, com Deus e etc. Né? Falaremos do
papel do professor no desenvolvimento dos alunos, né, para o crescimento físico, intelectual, social e espiritual. Então, nós vamos ter uma visão bem interessante da didática, que muitos pensam, não, isso não tem nada a ver na nossa vida espiritual, tem tudo a ver. Se hoje, infelizmente, temos uma péssima formação da parte de alguns obreiros e pastores, infelizmente, é porque alguns deles têm ignorado e até desprezado a questão da didática. Alguma pergunta, alguma dúvida? Manifeste-se agora ou se calhe até a próxima aula. Pastor. Fale, esperava esse abençoado. Saudade do pastor Fabiano, né? Esses dias falando com meus botões, né? Saudade do pastor Fabiano. No finalzinho da aula, ele espirra, né? Aquela colocação final, né? Graças a Deus, aleluia. Vamos lá, solta, pastor. Vamos aprender para fechar com chave de ouro. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Muito boa colocação da pastora Cristiane. Parabéns. Muito boa mesmo. Quando Jesus andou por cima do mar, né? É o desafio da física, né? Sim. Desafiou a física, né? Perfeito. Aí Jesus quebrou a lei da gravidade, todas as leis da física, né? Jesus ele quebra a terceira lei da termodinâmica, que é humanamente impossível ser quebrada, e aí Jesus quebra, né? Tanto a lei da gravidade como a terceira lei da termodinâmica, né? Se você tem curiosidade de saber quais são as 3 leis da termodinâmica, vai lá no Google, as 3 leis da termodinâmica, aí você vai descobrir, né, por que Jesus quebrou a terceira lei da termodinâmica, né? Então, só para quem não... A outra parte que é Êxodo capítulo 7, versículo 14, né? Que é onde ali o Nilo se tornou em sangue, né? Que é a lei da ali foi realmente... Aquilo ali foi um milagre. Alguns cientistas alegam que havia uma espécie de desprendimento de uma alga chamada Isominus terracunum, é um nome feio, né? Isominus terracunum, que no latim que quer dizer que desprende sangue, mas essa possibilidade foi descartada, ou seja, um grupo de cientistas tentou explicar essa praga como um fenômeno natural. Por quê? Porque poderia ser o verão, e no verão era normal o leito do Nilo abaixar de 1 a 1,5 metros no seu nível. E havia um conjunto de algas, cujo nome eu acabei de mencionar agora, e tinha uma tendência de desprender uma coloração avermelhada devido ao baixo nível de oxigenação, porque essas algas necessitavam ter o rio na sua cheia normal para ter o máximo de oxigenação. Já esse grupo de cientistas alegam que era verão, provavelmente o Nilo estaria de 1 a 1,5 metros abaixo do seu nível, e estava naturalmente estas algas desprendendo aquela coloração avermelhada. Só que o Discovery Channel e vários grupos de arqueólogos, há coisa de 45 anos atrás, descobriram que entre 1448 e 1490 a.C., houve um fenômeno que não tem até hoje uma explicação na ciência, mas nós temos explicação na Bíblia, que um gigantesco desprendimento avermelhado cobriu todo o Nilo por 3 dias diretos. E foram escritos testemunhos que o Nilo estava cheirando a podre, a sangue. Então, esse registro histórico é um dos mais fortes, né? Eu vou procurar conseguir esse registro em português para passar para vocês, mas eu vi isso no Discovery Channel, uma coisa de 5 meses atrás, e já está registrado nos anais da ciência por 3 dias, e é tanto que os escribas registraram isso nos seus papiros. O Nilo cheirou a podre, a sangue. Estão provando que não foi um desprendimento de algas, mas foi realmente sangue literal que cobriu todo o Nilo como sinal da poderosa mão de Deus. A ciência tenta explicar, mas Deus dá um capote na ciência e os cientistas ficam tudo de boca aberta, porque não tem como provar o contrário. Gente, vamos agradecer a Deus em oração, meu Pai, que Deus nos falou alguma coisa através desta aula hoje? Ou não? Que aula, hein? Deus falou Que conosco aula, através hein? dessa aula, então que a misericórdia dele continue conosco,
nos ajudando a estarmos cada dia mais sedentos da sua palavra, da sua presença e do seu conhecimento, para que continuemos crescendo na graça e no conhecimento. Pastor Fabiano, que eu já não vi há muito tempo, né? E hoje, né, fechou com chave de ouro, com um perguntão, né? A pastora Cristina abriu o caminho, né? Pastor Fabiano chegou na vou arregaçar, vou passar a peneira. Aí o pastor Fabiano passou o facão, mas amém. Pastor Fabiano, então, estará nos agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Obrigado, nossa irmã Ana Bernardino, pela participação, pastor Fabiano, irmão Gleick. O Elvis, obrigado, Elvis. Deus abençoe, né? Dê um beijão na sabedoria da sua casa. Né? É a Sofia. Obrigado, irmã Nicinha, orando pela senhora. A senhora já é vencedora no poderoso nome de Jesus. Tudo vai ficar no lugar. Deus é bom e está na sua frente. Pastora Cristiane, orando pela senhora, obrigado pela participação. Vou mandar uma mensagem para a senhora. Vou estar em Danbury nesse final de semana, né? Vamos aí, quem sabe a gente tem aí um encontro. Guerreiro, Deus abençoe, guerreiro. Prazer grande te ver aí. Vou visitar essa casa bonita com escada dentro, né? Só o guerreiro para ter uma escada dentro da casa e na sala, né? Eu não vou ter uma escada assim. Pastor Fabiano, nos agradecendo com uma palavra de oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima aula nos encontramos. Não se esqueçam, no finalzinho, escute, no finalzinho, aqui você já tem o grupo de exercícios, está aqui, olha só, está aqui na página de número 33, já comecem a fazer os exercícios. Esses exercícios, eles terão que ser entregues, eu vou dar a data para vocês, calma, ninguém fique desesperado, não vai ser entregar na semana que vem, não. No que terminar esta aula, vocês ainda terão 3 semanas adiante para entregarem estes exercícios, mas já comecem a fazer, né? Para você fazer, tem que ler a apostila. Se você não ler a apostila, você não vai conseguir fazer os exercícios, né? Que vai ser a nossa provinha por pesquisa a partir da página 33, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição de cada um de vocês. Pastor Fabiano, nos despedindo com a palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, Pai, essa aula abençoada. Graças te damos, Senhor. Preste, meu Pai, a Deus, que eu possa continuar usando a vida dele, meu Pai, a Deus, tremendamente. Pai, que eu possa continuar ampliando a nossa visão, abrindo a nossa mente, meu Pai, a Deus. Graças te damos, Senhor. Pai, a Deus, aprender mais e mais, Pai, a Deus. Muito obrigado, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade. Assim nós queremos agradecer ao Senhor e render graças a Ti. Em nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amém. Não vai embora. Olha o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, honra, a glória a e o poder. glória, Muito obrigado, o Deus poder. os abençoe. Ótima segunda-feira, ótima semana e até a próxima segunda-feira, dia 18, se Jesus não voltar. Se voltar, acabou tudo, já era. Mas se não voltar, Amém. estamos aqui juntos, em nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Senhor, meus irmãos. Bom descanso.